Vamos lá, senhoras e senhores, eu sou o Mário, Sobral do Jornal Segurito, em mais uma edição do SS Teu Canal. E hoje vamos falar sobre revezamento entre postos de trabalho. Uma medida preventiva extremamente interessante, mas que tem muitos cuidados na sua implantação. E de onde é que eu vou tirar essa informação? Tem uma novidade. Acabei de lançar meu novo livro, Ergonomia Aplicada à Indústria. Esse em conjunto com o professor Jansen Atier Strasglas. Então, a ideia desse livro é explicar um pouquinho sobre como elaborar uma EP, uma ET, medidas preventivas, como aplicar ferramentas ergonômicas, Kim, Niles, Susan Rogers, Reba, Rula, Rosa. Então, eu vou explicar a ferramenta e dar um exemplo de como aplicar. Então, se você tiver interesse, depois eu coloco aí na descrição do vídeo o link para você fazer a aquisição. Mas, vamos para o tema que eu falei sobre revezamento. Então, vou pegar aqui os tópicos que eu escrevi. Ó. Necessidade de isonomia salarial. Esse é o primeiro problema se você vai fazer revezamento entre postos. Por quê? O Mário ganha, sei lá, 3 mil e o outro trabalhador ganha 3.100. Na hora que a gente for fazer o revezamento, não, eu quero ganhar 3.100, estou fazendo serviço dele. Então é obrigatório que tenha uma isonomia salarial. Eu não posso revezar trabalhadores que tenham um salário diferente, porque vai trazer bronca, né? Legalmente isso não é possível. O tópico seguinte é desvio de função. Eu tenho lá no meu cargo as atribuições. Eu posso fazer isso, isso, isso. Na hora que eu vou revezar, eu tenho que tomar cuidado. Será que eu não estou fazendo coisas que não tem nada a ver com o meu posto de trabalho? Então, é outro item que acaba limitando, né, a implantação do revezamento. Próximo tópico que a gente tem que tomar cuidado é aumento do número de treinamentos. Por quê? Quando o trabalhador entra, ele, lógico, vai receber um treinamento do seu posto de trabalho. Mas agora, ele tem que receber treinamento de 2 postos, né? Porque ele vai fazer um serviço e o outro. Então percebe que isso gera um custo, perde mais tempo. Ah, e um detalhe, antes de falar os demais tópicos, que é extremamente importante. Revezamento, apesar de ser uma boa ideia, ele ajuda, ele não resolve, não é a melhor medida preventiva. Por quê? Porque ele não elimina o perigo. O que ele faz? Ele distribui. Então eu tenho um posto de trabalho muito ruim e outro bom. Eu vou diluir. Então aquele que está fazendo trabalho bom vai fazer o ruim e o vice-versa. Né? Só que o que vai acontecer? Eu não eliminei o problema. O problema ainda existe. Eu só estou tentando diluir entre 2 postos. Outro ponto que é extremamente importante que tem que tomar cuidado e lembrar que pode, e provavelmente vai acontecer isso, é queda na qualidade da produção. Por quê? Na hora que eu estou implantando a melhoria, o que vai acontecer? Digamos que eu estou fazendo um determinado posto e tem outro posto lá. Na hora que eu trocar de posto, eu não estou acostumado a fazer aquela atividade. Tá? Vai cair a produção, porque eu não vou conseguir produzir tanto quanto a pessoa que já estava com prática de fazer aquilo. E eu vou errar mais, então vai ter uma queda também de qualidade. Lógico, dependendo da dificuldade do posto, isso vai ser rápido, mas dependendo da dificuldade do posto, isso pode demorar algum tempo até estabilizar novamente. O que mais... Percebe o tanto de coisa que tem em relação ao revezamento que a gente tem que tomar cuidado? Próximo item, ó, esforço muscular diferente. Isso aqui é uma bronca. Por quê? Acontece muito o seguinte, sei lá, eu trabalho no distrito aqui em Manaus e meu posto de trabalho é em seção de componentes. Então eu pego lá o componente, coloco na placa, pego o componente e faço isso aqui, tá? Vou revezar com um trabalhador ao lado lá, o que ele faz o quê? Insere o componente. Ah, mas não é o mesmo componente, mas o esforço muscular é o mesmo. Na hora que eu faço esse revezamento, na verdade eu não estou revezando, eu estou trocando de lugar, tá? Porque se o esforço muscular é o mesmo, não faz diferença para o trabalhador. O revezamento seria justamente para dar essa relaxada na musculatura. Tá? Outro ponto que vai acontecer, o descontentamento do trabalhador. Porque lembra bem, meu serviço é tranquilo, é um posto de trabalho verde, e o do fulano lá, por exemplo, digamos que é o Nestor que está no outro posto de trabalho. O posto de trabalho do Nestor é lá na porrada. Posto bem difícil de fazer. Na hora que o Nestor for fazer minha atividade, pô, ele vai gostar, né? Agora eu vou gostar de ir para lá?
Percebe que vai ter um descontentamento de alguns trabalhadores porque eles estavam fazendo um serviço que era mais tranquilo e agora eles vão fazer um serviço que é mais puxado. Tá? E por que? Se eu já estou aqui há meses desse serviço, agora eu vou ter que fazer serviço onde eu estou? Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso e ver como é que a gente vai passar essa informação para o trabalhador, porque ele não vai achar muito bom, não. Outra bronca que vai ter é falta de apoio de alguns líderes. Porque o Mário, digamos que ele é muito bom nesse posto de trabalho aqui. Ele produz até um pouco acima da média. Na hora que eu coloco o Mário em outro posto, ele não tem esse mesmo desempenho, porque ele é bom nesta habilidade aqui. E a outra pessoa que vem para cá, não necessariamente ele tem a mesma habilidade naquele posto. Então tem gente que tem uma habilidade acima da média. E na hora que você tira esse trabalhador, cai até a produção. Então a liderança às vezes, não, isso aí vai atrasar, vai ter queda, não sei o quê. Isso vai complicar para mim. No início vai realmente complicar. Até se estabilizar. E a pessoa tem uma meta de produção daquele mês. Então ele não quer esse tempo todo para, até eles aprenderem, até estabilizar. Não, eu quero agora. Tá? Outra bronca também que acontece muito, falta de monitoramento. Então, você vai implantar a melhoria, tá? E na hora que você implanta a melhoria, não necessariamente, como não tem o monitoramento, não necessariamente os trabalhadores vão revezar. Isso acontece muito. Então, no papel, eles estão revezando, mas efetivamente não estão. Tá? E como eu disse, é no papel. Na maioria das empresas é no papel. E aí, às vezes, fica difícil de ficar monitorando. Então, tem que alguém ficar olhando realmente se isso está acontecendo. O que mais que eu tenho que tomar cuidado? Sazonalidade. O que é a sazonalidade? Na hora que eu fiz esse levantamento, eu fiz uma avaliação ergonômica do posto do Mário e fiz a avaliação ergonômica do posto do Nestor, ok? E o posto do Mário era verde, tranquilo, do posto do trabalho do Nestor era amarelo. Então, vamos revezar para diluir esse problema, ok. Só que eu fiz isso, essa avaliação ergonômica, em janeiro, fevereiro, que a produção estava em baixa. Quando chegou lá setembro, outubro, novembro, segundo semestre em geral, depende, lógico, do tipo de empresa, mas aumenta a produção, até o posto do Mário virou amarelo. Mas ninguém prestou atenção nisso, porque aumentou a produção. E o revezamento tá ruim, porque o posto do Nestor virou vermelho e o meu virou amarelo. Então, ao invés de revezar para diluir, eu estou colocando os dois em risco, porque aumentou tudo, porque não se verificou a sazonalidade. Então, essa é uma bronca também. Outra coisa que eu tenho que tomar cuidado é diferenças antropométricas. Por exemplo, o Nestor é mais alto que eu, tá? Será que é a mesma coisa eu revezar? Porque o posto está mais parecido com o Nestor. Na hora que eu coloco lá, eu vou ter que fazer uma adaptação, mas vai ser feito. É só aumentar e baixar a cadeira? Às vezes não, tá? Às vezes a área de alcance, outras coisas serão necessárias. E nem sempre se considera isso, só se considera o esforço muscular, mas não se considera a diferença antropométrica das pessoas. Então percebe que são muitos itens que devem ser considerados. Não estou dizendo que é ruim revezamento. Revezamento ajuda, não deve ser a primeira alternativa, tá? Porque, como eu disse, ele só vai diluir, mas é uma solução, é uma medida preventiva que vai auxiliar, tá? Antes de acabar, não esquece do livro Ergonomia Aplicada à Indústria, livro com meu parceiro aqui, Jansen Atier Estrázulas, tá? Professor aqui da UEA em Manaus. Mas bora lá, espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, curte, compartilha. Tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar um e-mail para sobralj... não, estou usando agora, mariosobral@jornalsegurito.com. Um abraço e até a próxima. O livro está aí embaixo, tá? Vê na descrição.